Aqui quem fala é Fernanda Cabral, a mais nova correspondente do Tec Minas na Amazônia. Tô falando... Oi, gente! Bem-vindas e bem-vindos de volta ao Tec Minas. A gente tá voltando finalmente. Aqui quem fala é Fernanda Cabral, a mais nova correspondente do Tec Minas na Amazônia. Tô falando diretamente aqui de Manaus, no Amazonas. A vida tá bem louca. Sim, gente, eu tô de óculos porque eu tô na minha varanda. É o lugar com a melhor iluminação aqui do apartamento. E eu queria dizer que é fresquinho, que corre uma brisa, mas é mentira, tá um calor dos infernos. É o lugar mais quente que eu já morei na minha vida, sério mesmo. E esse ventinho que vocês estão vendo é do ventilador que tá ligado aqui na tomada dentro de casa. E quem tá aqui comigo é Lulu. Vem cá, mamãe, dá um oi. Ai, cá, mamãe. Lulu, minha doguinha. Eu acho que ela já tinha aparecido no canal, mas ela era filhotinha. Agora ela já tá uma mocinha de quase 3 anos. E a gente tá aqui em Manaus. Vou ser bem rapidinha em contar as novidades, dizer como é que eu vim parar aqui. E depois eu vou entrar no motivo do vídeo mesmo, que é me formei agora. E eu vou deixar 3 dicas para não surtar antes de se formar, se possível, e 3 dicas para não surtar assim que se formar, se possível. E é isso, vamos que vamos. Tava escrevendo umas coisinhas no caderninho para não deixar faltar nada. E se tiver com muito barulho de fundo, gente, perdoe, mas é porque aqui tem bastante árvore que dá uma diminuída no som, mas às vezes ainda chega algum barulhinho da rua. E vamos lá. Eu acho que a última vez que a gente apareceu aqui foi em 2020 ou 2021, há uns 3 ou 4 anos atrás. Ou talvez depois disso a gente apareceu. Eu sei que em 2022 a gente transmitiu o meu casamento no canal, porque foi a maneira que a gente encontrou de... 22 não, 23. Que foi a maneira que a gente encontrou dos meus familiares, os familiares da Nay, minha esposa, participarem, já que a gente se casou aqui em Manaus, longe de todo mundo. Mas aí depois a gente apagou o vídeo pra não ter toda essa exposição, né? Mas é isso, vamos lá. O que rolou de lá pra cá, desde a última vez que a gente postou vídeo no canal? Eu me formei em elétrica, finalmente consegui me formar em engenharia elétrica na UFRN. Foi um processo, assim, bem longo. Foram 8 anos de curso. Ave Maria. Um pouco sofrido, mas que também trouxe muitas coisas boas. E eu fiquei bem na loucura. Até o último segundo, até eu defender meu TCC, eu não sabia se eu ia conseguir me formar. Eu tava assim, meu Deus do céu, será se vai, será se não vai? Se não for, foda-se, porque eu tava no meu limite. Se eu não formasse naquele momento, eu provavelmente seria jubilada. E foi. Foi do jeito que deu, me orgulho, porque foi ralado e eu fui guerreira até o fim. E deu certo. E assim que eu me formei, eu entrei em vários surtos de ai meu Deus, não tem emprego nessa cidade. E não tinha emprego mesmo, tá bem difícil lá em Natal. Fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem saber qual área seguir, porque o curso de elétrica na UFRN ele é generalista. Então, basicamente era vou pra onde der certo, menos potência, que eu tava muito desanimada e muito sem fé em potência mesmo. E aí... Mas deu uma surtadinha boa. Surtei tanto que até me inscrevi para uma pós em eólica, ou seja, já estava me contradizendo, estava indo para potência. E aí depois eu vi que não fazia o menor sentido para mim, porque não era o que eu queria para minha vida. E aí eu saí dessa pós e foi quando eu entrei no mestrado mesmo. E aí comecei a fazer mestrado. E o meu mestrado já foi uma transição boa, porque eu formei em elétrica e fiz mestrado em computação. Isso só foi possível graças à minha orientadora de TCC na época, que era uma professora de computação. E aí troquei ideia com ela, ela falou, vê se faz sentido pra você. E aí eu vi que realmente era o que fazia sentido pra mim, era o que eu queria na época, que é um pouco o que eu quero hoje, mas a vida escolhe os próprios caminhos. Às vezes a gente escolhe caminhos que dão mais voltas, que faz parte também. E eu tava muito nessa vibe de seguir carreira acadêmica e ser professora mesmo, universitária, quem sabe um dia. E aí comecei o mestrado em computação, na área de sistemas embarcados, lá no FRN também, no DIMAP.
E foi, assim, uma experiência incrível, incrível. 100%, 200, 300% melhor do que a experiência que eu tive na elétrica, sabe? E foi o que me deu, assim, gás para continuar na área, porque senão eu estava disposta a nunca mais olhar para engenharia e seguir minha vida. E nesse meio tempo eu escrevi um artigo, submeti para um congresso que teve no Rio, um congresso da Sociedade Brasileira de Computação, para um subevento do WIT, que é Women in Information Technology, e aí um congresso internacional, se não me engano, e aí meu trabalho foi aceito e aí eu apresentei lá. Conheci o Rio de Janeiro com o Nai, minha esposa, que morou lá um bom tempo, então foi muito gostosa a viagem. E o congresso foi muito satisfatório, foi muito bom. Apresentei um trabalho, troquei ideia com muitas mulheres da área e o trabalho foi muito bem visto, foi muito bem aceito. E, inclusive, ganhei um prêmio depois de melhor artigo do WIT de 2022. Então foram experiências assim muito boas. E nesse meio tempo meu livro ficou pronto, minha gente, eu sou escritora também. Meu livro ficou pronto, entre linhas, e aí a gente fez um livro de poesias que eu escrevi na época da graduação. E aí, durante a pandemia, eu tava no meio de um surto de vou largar a engenharia, foda-se essa merda. E aí, escrever era um respiro, assim, realmente. É um livro de poesias e ele foi publicado pela editora Avá, que é uma editora lá de Brasília. Ele foi publicado junto com um livro de um dos meus melhores amigos da época que eu cursava psicologia. Sim, eu já cursei psicologia também, na UNB, lá em Brasília. E aí a gente fez o lançamento dos nossos livros juntos. Foi o André que me apresentou essa editora, a editora Avá, e foi onde a gente publicou os nossos livros. A gente fez o lançamento junto em Brasília, em Natal, e foi uma experiência assim, incrível. E esse livro foi o que me segurou mesmo na época da pandemia, porque senão o surto estava vindo com força. E aí eu escrevia e comecei a ilustrar também. As ilustrações desse livro todas fui eu que fiz. Foi um processo bem legal de ilustração digital. Ele é todo bem ilustradinho e bacana. E foi muito legal do lado da editora também comprar todas as minhas ideias. E aí tem de tudo aqui, tem poesia, tem um pouco de prosa poética. Tem muitas ilustrações com essa pegada meio engenharia, elétrica, né, que é a minha área. Tem código poema também. Esse livro não é um merchan, mas poderia ser, brincadeira. Mas é um livro bem legal, que eu me orgulho muito. E várias ilustrações que eu fiz, essa sou eu de perfil. Publiquei meu livro em 2022, deixa eu ver... E aí, nesse meio tempo, estava no mestrado, quando um amigo meu se mudou aqui para Manaus. Ele se mudou para cá porque ele arranjou um emprego num instituto de pesquisa que tem aqui em Manaus. E trabalhando na área de computação em Android embarcado, né, para os telefones Motorola. E ele estava gostando muito do emprego, estava gostando muito da empresa. E aí ele falou comigo, Fê, tem uma vaga e tá rolando um processo seletivo, não voltado exclusivamente para mulheres, mas que está com essa pegada de, vamos contratar mais mulheres na empresa. E aí eu pensei em te indicar para essa empresa, o que você acha? Eu falei, caramba, pô, total, pode me indicar. Eu já estava morando junto com o Nai, né, que a gente começou a morar junto mesmo antes de casar, mesmo antes de ficar e de namorar. E aí eu falei, amor, tem esse emprego em Manaus que o Ricardo vai me indicar. Se eu for, tu vai? Ela falou, vou. E aí a gente veio. Fiz o processo seletivo, que aí já é outra história. Quem sabe ver um vídeo aí só falando sobre processos seletivos e trabalhar no mercado, virar CLT e tudo mais. Pode ser um vídeo interessante também, né? Entrar nesse mercado de tecnologia, como é a nossa experiência. Acho que eu e Kali, a gente já conversou sobre planejar um vídeo pra isso, acho que vai vir aí. Ai meu Deus, tá gravando? Tá gravando. E aí foi quando a gente se mudou pra Manaus. A gente veio pra cá e foi assim um baque. É realmente um outro mundo, assim. É um outro Brasil, completamente diferente de tudo que a gente já tinha conhecido. Eu ainda tinha uma noção do norte da Amazônia, que minha mãe é paraense, então eu sempre vim pro norte. Mas minha mãe é do sul do Pará, né? Se
se conecta e se relaciona muito mais com Tocantins e com o que era o Goiás antigamente, né? Porque antes o Tocantins e o Goiás eram um estado só. Então as referências para minha mãe sempre foram mais Goiânia do que Belém, que Goiânia ficava mais perto da cidade da minha mãe do que Belém, pra gente ter noção do tamanho do Pará, né? Mas ainda assim é norte, né? É uma terra esquecida, um pouco abandonada, que tem suas características, tem suas riquezas, tem suas belezas, mas que enfrenta muita coisa punk, principalmente agora, né? Nesses 2 últimos anos, o rolê das queimadas está muito forte aqui. Ano passado, agora estourou esse boom porque as queimadas estão rolando em outros lugares também, basicamente no Brasil inteiro, tá uma coisa bem generalizada, mas não coincidência, né? A gente já sabe que as queimadas rolaram de maneira síncrona em vários lugares distintos, o que faz a gente crer que não foram queimadas espontâneas e naturais. Enfim, mas isso é discussão para outro vídeo. Mas aqui em Manaus essas queimadas já rolam há muito tempo. Ano passado, que foi meu primeiro ano aqui completo, né, aqui em Manaus, foi assim, foi loucura. Foi uma coisa assim surreal, surreal. A cidade, tudo que vocês estão vendo de São Paulo, que a mídia está divulgando muito, já estava acontecendo aqui em Manaus desde o ano passado, e muito ruim por muito tempo seguido. E simplesmente a notícia não chegava em outras cidades, não chegava em outros lugares. Eu publicava no meu Instagram foto do céu, foto da cidade, que você não conseguia enxergar a metros à sua frente por causa da fumaça. E a galera comentava assim, caramba, eu não fazia ideia do que estava rolando aí no norte. Se tu não tivesse publicado, não teria chegado até mim essa notícia. Porque os meios tradicionais de comunicação não se importam mesmo com o que está rolando aqui no norte. E é muito frustrante, é chocante assim, o descaso e viver essa realidade. Mas falando de coisa boa, é uma cultura riquíssima, é um povo que te recebe, é um povo animado, é um povo... Ai, é bom, eu gosto daqui, eu tenho esse sentimento ambíguo de amar e odiar ao mesmo tempo, mas tem sido uma experiência boa no geral, fora essas mazelas, né? Sim, deixa eu continuar aqui com o roteiro, deixa eu ver o que mais que rolou. Eu arranjei esse emprego, atualmente eu sou analista de software embarcado do Android para os celulares Motorola. Eu não trabalho na Motorola, muito barulho. Eu trabalho num instituto de pesquisa que presta serviço para a Motorola. E aí, basicamente, o meu trabalho é fazer o upgrade das versões do Android, né? Que quase todo ano, geralmente é todo ano, tem esse upgrade da versão do Android, vai para uma versão mais nova. E aí nisso, algumas funcionalidades novas são implementadas e algumas funcionalidades antigas são deprecadas, param de fazer sentido e aí são retiradas. E aí eu trabalho nisso, mas é muita coisa no celular, né? Então eu trabalho especificamente com conectividade Wi-Fi e com LBS, né? Que são serviços de geolocalização. É o famoso GPS, só que GPS é específico dos Estados Unidos. Então a gente chama de LBS, que são serviços de localização, serviços baseados em localização. E é isso, faço upgrade do Android para os telefones Motorola na parte de Wi-Fi e GPS. Arranjei esse emprego, nesse meio tempo me casei. Calinha, bota umas fotos aí do casamento pro pessoal ver. Foi muito bom, foi muito legal o casamento. Participei do Enets de 2023, que foi lá em BH, e foi uma experiência muito boa. É sempre muito revigorante participar de Enets, né? Porque a gente encontra a galera da engenharia que tem essa mesma pegada, com preocupações socioambientais que a gente tem, que não é tão comum. Não é tão comum, ou às vezes não é tão comum abertamente se falar sobre isso no mercado de trabalho tradicional e até mesmo na universidade, né? Não é uma preocupação assim primária de ninguém, né? No fim das contas. Então foi muito revigorante, foi muito bom. Quis ter feito um vídeo pro Tech Minas da minha participação lá, mas acabou não rolando. E vida que segue. Nesse meio tempo, eu também comecei a fazer crochê para me desestressar. Isso daqui vai virar uma coxa de retalhos. E aí
virei crocheteira que nem minha mãe, o orgulho da mamãe. Fiz um modelinho aqui com um coraçãozinho, fiz uma florzinha, fiz uma caveira especialmente para Calinha. E é isso, e virei taróloga também. Hoje em dia eu jogo tarô, não profissionalmente, jogo apenas para mim mesma e para pessoas queridas. E tem sido muito bom, sabe? Tipo assim, me reconectar com outras atividades além do trabalho e do mestrado, porque eu tava surtando, real. E finalmente terminei o mestrado. Minha gente, eu virei mestra. Hoje em dia eu sou mestra em Sistemas e Computação pela UFRN. E a minha linha de pesquisa foi Sistemas Embarcados. Eu dei prosseguimento ao trabalho que eu comecei na época do meu TCC, que foi com o desenvolvimento de um sistema embarcado voltado para a segurança de mulheres. E aí no mestrado, especificamente, eu parti desse projeto inicial do TCC e foquei em outras áreas. A área de pesquisa da minha orientadora era a área de tolerância a falhas, então a gente acabou tendo esse viés mais forte no trabalho. E aí a ideia basicamente foi pegar a rede neural que eu usava no sistema de segurança de mulheres que eu desenvolvi na época do TCC, pegar essa rede neural, embarcar ela em hardware, numa FPGA, e aí adicionar técnicas de tolerância à falha, uma vez que a gente está lidando com uma funcionalidade que precisa ter uma resposta correta, porque essa resposta, caso ela não seja correta, ela pode representar uma mulher em risco, numa situação de perigo, e que ela usa aquela ferramenta para pedir socorro e a ferramenta não funciona. Então a gente precisava de mecanismos para garantir que mesmo caso ocorresse alguma falha com hardware ou com software da IA, de alguma maneira a resposta ainda ia ser a esperada para o sistema, para garantir essa segurança para as mulheres. E foi esse o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado. Se for do interesse também, deixem mensagem aí que qualquer dia eu venho aqui falar um pouco mais sobre isso. Mas agora que eu já fiz essa breve contextualização de tudo que rolou, vamos para as dicas que eu separei de como não surtar antes de se formar, nesse finalzinho de curso, e assim que se forma. A primeira